Imaginem por um momento que os deuses da mitologia grega não fossem apenas lendas, mas seres reais vivendo entre nós. Agora imaginem que o mais famoso deles, conhecido por sua força incomparável e seus 12 trabalhos lendários, decidisse vestir um uniforme de super-herói e lutar ao lado dos Vingadores. Parece impossível? Bem, na Marvel Comics, o impossível é apenas o começo de uma grande aventura. Hércules, o filho de Zeus, não é apenas mais um personagem mitológico que ganhou vida nas páginas dos quadrinhos. Ele é uma ponte fascinante entre o mundo antigo e o moderno, entre os mitos que moldaram nossa civilização e os super-heróis que capturam nossa imaginação hoje. Quando Stan Lee e Jack Kirby trouxeram esse titã para o universo Marvel em 1965, eles não estavam apenas adaptando uma lenda, estavam criando uma das personalidades mais carismáticas e complexas de todos os tempos. Este é Hércules, o príncipe do poder, o leão de Olímpia, um ser que carrega 3.000 anos de história em seus ombros musculosos. Um herói que já enfrentou monstros que assombravam os pesadelos da humanidade muito antes dos primeiros quadrinhos serem impressos. Hoje, vamos mergulhar na jornada épica de um deus que escolheu ser um herói, de um imortal que decidiu lutar pelos mortais, de uma lenda que se tornou realidade no universo mais incrível dos quadrinhos. A história de Hércules começa muito antes da Marvel existir, nas brumas da mitologia grega, onde ele era conhecido como o maior de todos os heróis mortais. Filho de Zeus, o rei dos deuses, e de Alcmena, uma mortal, Hércules nasceu destinado à grandeza e à tragédia. Mas foi nas páginas de Journey into Mystery Anual número 1, em 1965, que Stan Lee e Jack Kirby deram vida moderna a essa figura lendária. Na versão Marvel, Hércules mantém sua origem mitológica clássica. Ele foi concebido quando Zeus, disfarçado como marido de Alcmena, passou uma noite com ela. Essa união entre divino e mortal resultou em uma criança com força sobre-humana, mas que ainda carregava a vulnerabilidade da mortalidade. Desde bebê, Hércules demonstrou poderes extraordinários, uma força que crescia exponencialmente com sua idade e uma resistência que desafiava qualquer explicação lógica. O que torna a origem do Hércules da Marvel particularmente fascinante é como os criadores mesclaram a mitologia clássica com elementos de ficção científica. Os deuses olímpicos não são seres místicos abstratos, mas uma raça alienígena avançada que visitou a Terra há milênios, sendo adorados pelos humanos como divindades. Essa abordagem permite que Hércules coexista perfeitamente com personagens como Thor, outro deus mitológico, e heróis mais científicos como o Homem de Ferro. A transição de Hércules da mitologia para os quadrinhos modernos aconteceu de forma natural. Depois de completar seus famosos 12 trabalhos e alcançar a imortalidade, ele se viu em um mundo em constante mudança. Ao longo dos séculos, testemunhou o surgimento e a queda de civilizações, sempre intervindo quando a humanidade precisava de proteção. Quando a era dos super-heróis começou, foi inevitável que esse protetor ancestral se juntasse às fileiras dos defensores da Terra. O que diferencia Hércules de outros heróis é sua perspectiva única sobre o heroísmo. Ele não se tornou herói por acidente, trauma ou senso de responsabilidade adquirido. Ele nasceu para ser herói, foi criado para proteger, e essa natureza está tão enraizada em seu ser quanto sua força divina. Sua jornada não é sobre descobrir quem ele é, mas sobre como aplicar sua natureza heroica ancestral em um mundo moderno cheio de novos desafios e complexidades morais. A trajetória de Hércules nos quadrinhos da Marvel é uma jornada épica que atravessa décadas de narrativas extraordinárias, cada uma revelando novas facetas deste deus imortal que escolheu ser herói. Suas histórias não são apenas aventuras de ação, mas explorações profundas sobre o que significa ser imortal em um mundo de mortais, sobre carregar o peso de 3 milênios de experiência e sobre encontrar propósito quando se tem poder suficiente para mover montanhas. Um dos arcos mais devastadoramente belos é Hércules, Twiligth of a God, uma narrativa que nos arranca lágrimas ao mostrar nosso herói enfrentando a mais terrível de todas as batalhas, a luta contra o vazio existencial. Imaginem viver por 3.000 anos, ver civilizações inteiras nascerem e desaparecerem como folhas no outono, testemunhar amigos envelhecerem e morrerem enquanto vocês permanecem eternamente jovens. Nesta história, Hércules questiona se ainda há lugar para deuses em um mundo que parece ter evoluído além da necessidade de divindades. É uma exploração brutal e honesta sobre depressão, propósito e a busca por significado quando se tem vida eterna. Vemos um Hércules vulnerável, quase quebrado, redescoberto sua humanidade através de suas lágrimas. A saga Champion of the Universe nos apresenta uma versão completamente diferente do herói. Aqui, Hércules é convocado para participar de um torneio cósmico onde deve enfrentar os seres mais poderosos do universo para provar quem é verdadeiramente o mais forte. Mas esta não é apenas uma história sobre músculos e socos devastadores. É sobre resistência mental,
sobre nunca desistir mesmo quando os odds são impossíveis, sobre descobrir que a verdadeira força vem da determinação inabalável de proteger aquilo que se ama. Cada luta neste torneio é uma lição de vida, cada adversário representa um teste diferente de caráter. Vemos Hércules enfrentando não apenas inimigos físicos, mas seus próprios medos e limitações, emergindo não apenas como campeão, mas como um herói ainda mais completo. Durante os eventos devastadores de Civil War, Hércules assume um papel único que apenas ele poderia desempenhar. Enquanto heróis modernos se dividem em facções opostas, lutando sobre registro e responsabilidade, Hércules oferece uma perspectiva que somente alguém que vivenciou a ascensão e queda do Império Romano, as Cruzadas, as duas guerras mundiais e incontáveis outros conflitos poderia ter. Ele não vê heróis lutando contra heróis, ele vê uma família se despedaçando, e isso quebra de formas que nenhum monstro mitológico jamais conseguiu. Sua sabedoria milenar se torna tanto bênção quanto maldição, pois conhece o preço terrível que essas divisões cobram. Esta Sotorilini mostra Hércules não como um mediador imparcial, mas como um pai preocupado vendo seus filhos brigarem, tentando desesperadamente reunir uma família que parece determinada a se autodestruir. O período definidor conhecido como Incredible Hercules representa a reinvenção total do personagem para uma nova geração. Trabalhando lado a lado com Amadeus Cho, o sétimo homem mais inteligente do mundo, Hércules embarca em aventuras que são simultaneamente hilariantes e emocionantes. Esta parceria improvável entre força ancestral e genialidade adolescente cria uma dinâmica única nos quadrinhos. Vemos um Hércules que não apenas tolera, mas genuinamente aprende com o mortal, questionando suas próprias suposições e métodos milenares. Cho não é apenas seu parceiro, torna-se o irmão mais novo que ele nunca teve, e através dessa amizade, redescobre a alegria simples de ser herói. As aventuras desta dupla misturam mitologia grega com ciência moderna, humor inteligente com ação espetacular, criando algumas das histórias mais memoráveis já escritas sobre o personagem. Chaos War eleva Hércules ao seu maior teste de liderança. Quando forças primordiais ameaçam destruir toda a realidade, ele deve coordenar uma defesa que une não apenas os Vingadores, mas divindades de todas as mitologias imagináveis. Deuses nórdicos lutam ao lado de entidades japonesas, enquanto espíritos nativos americanos se aliam a divindades egípcias, tudo sob liderança de nosso herói grego. Esta história demonstra a evolução completa de Hércules de um guerreiro solitário para um verdadeiro comandante, alguém capaz de unir diferenças milenares em prol de um objetivo comum. É épico no sentido mais literal da palavra, mas também intimamente pessoal, pois Hércules deve sacrificar aspectos de si mesmo para salvar tudo o que ama. Talvez o aspecto mais tocante de todas essas narrativas seja como elas exploram a mortalidade emocional de um ser fisicamente imortal. Hércules pode sobreviver a explosões nucleares, mas não consegue se proteger da dor de perder amigos mortais. Histórias que lidam com a morte de aliados próximos nos mostram um Deus chorando, um imortal quebrado pela perda, revelando que nem toda a força do mundo pode proteger um coração que ama. É essa vulnerabilidade emocional que o torna não apenas um super-herói, mas uma pessoa real com quem podemos nos identificar, mesmo sendo ele um deus. Hércules possui força física classificada como classe 100, significando que pode levantar mais de 100 toneladas com facilidade. Essa força não é apenas bruta, mas refinada por milênios de experiência em combate. Ele já demonstrou capacidade de derrotar adversários como Thor e Hulk em combate direto, feitos que poucos heróis podem reivindicar. Sua força é tão impressionante que é frequentemente chamado de Príncipe do Poder, um título que carrega com orgulho justificado. Sua invulnerabilidade é quase absoluta. Pode resistir a explosões nucleares, temperaturas extremas do espaço sideral e ataques de entidades cósmicas. Essa resistência se estende além do físico, oferecendo proteção contra ataques mentais e mágicos. Sua pele é praticamente impenetrável, e sua estrutura óssea é dezenas de vezes mais densa que a de um humano normal, permitindo que absorva impactos que pulverizariam montanhas. A imortalidade de Hércules é complexa e fascinante. Ele não envelhece, não precisa de comida, água ou ar para sobreviver, e possui um fator de cura acelerado que pode regenerar membros perdidos em questão de horas. Essa imortalidade foi conquistada através de seus 12 trabalhos lendários, representando não apenas um presente divino, mas uma recompensa por seu heroísmo e dedicação. Sua velocidade e agilidade são frequentemente subestimadas devido ao seu físico avantajado. Pode se mover a velocidades super-humanas, reagir a ataques à velocidade da luz e possui reflexos aguçados por 3 milênios de experiência em batalha. Essa agilidade combinada com sua força cria um combatente praticamente imbatível em confrontos corpo a corpo. Hércules também possui habilidades místicas derivadas de sua herança divina. Pode viajar entre dimensões,
se comunicar com outras divindades e ocasionalmente demonstra capacidades de precognição limitada. Embora não seja um mago no sentido tradicional, sua conexão com forças cósmicas lhe permite realizar feitos que transcendem as leis físicas normais. Os Vingadores representam a família adotiva de Hércules no mundo moderno. Sua parceria com eles começou de forma natural, pois compartilham os mesmos valores de proteção e justiça. Ele desenvolveu amizades especialmente profundas com heróis como Capitão América, que admira pela liderança moral, e Homem de Ferro, cuja inteligência complementa sua força bruta. Essa dinâmica cria um equilíbrio perfeito entre sabedoria antiga e inovação moderna. Amadeus Cho se tornou um dos relacionamentos mais importantes de Hércules nos quadrinhos recentes. Essa amizade entre o deus da força e o gênio adolescente demonstra a capacidade de Hércules de formar conexões genuínas independentemente da idade ou origem. Cho não apenas oferece suporte intelectual, mas também uma perspectiva jovem que mantém Hércules conectado com o mundo contemporâneo. Thor representa tanto um aliado quanto um rival amigável. Ambos, sendo deuses de mitologias diferentes, compartilham experiências únicas sobre imortalidade e responsabilidade divina. Suas batalhas amigáveis se tornaram lendárias, mas quando enfrentam ameaças sérias, sua parceria é devastadoramente eficaz. Essa rivalidade respeitosa cria alguns dos momentos mais memoráveis dos quadrinhos. Entre seus inimigos, Ares, o deus da guerra, representa o oposto filosófico de Hércules. Enquanto Hércules luta para proteger, Ares busca conflito pelo conflito. Suas batalhas são tanto físicas quanto ideológicas, representando a eterna luta entre construção e destruição, proteção e agressão. Hera, sua madrasta divina, permanece como sua antagonista mais pessoal e persistente. Seu ódio por Hércules se esfrão ciúmes em relação a Zeus, criando uma dinâmica familiar disfuncional que se estende por milênios. Os esquemas de Hera frequentemente colocam inocentes em perigo, forçando Hércules a escolher entre vingança pessoal e proteção dos indefesos. Tífon, uma criatura primordial de caos, representa uma das ameaças mais antigas e persistentes que Hércules enfrenta. Suas batalhas contra essa entidade cósmica demonstram que, mesmo com toda sua força, alguns inimigos requerem estratégia, aliados e sacrifício pessoal para serem derrotados. Hércules representa muito mais que força bruta nos quadrinhos da Marvel. Ele é a ponte entre nosso passado mitológico e nosso futuro heróico, um lembrete de que o verdadeiro heroísmo transcende épocas e culturas. Sua jornada de 3 milênios nos ensina que a força real vem da compaixão, da proteção aos indefesos e da capacidade de crescer e se adaptar, mesmo quando se é um deus. Sua presença no universo Marvel adiciona profundidade histórica e perspectiva única que poucos personagens podem oferecer. Ele prova que heróis não nascem apenas de acidentes científicos ou tragédias pessoais, mas também de um chamado ancestral para proteger e servir. Se você ficou fascinado pela história deste deus que escolheu ser herói, deixe seu like para apoiar nosso canal. Nos comentários, conte qual aspecto da mitologia de Hércules mais chamou sua atenção e que outros heróis da Marvel você gostaria de conhecer melhor. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas jornadas épicas pelo universo dos super-heróis. Até a próxima aventura!